Nasci neste lar, né? Minha mãe, alagoana, veio para São Paulo para trabalhar numa casa de família. Olha só. Então, ela fazia parte de uma família grande no Nordeste, né? Então, a infância dela foi ali na roça, enfim. E aí, quando ela tinha mais ou menos uns 20 anos, a mãe dela pediu para ela vir cuidar da madrinha que morava aqui em São Paulo. E aí, ela veio para trabalhar, né, na casa dessa pessoa. Entendi. E aí, meu pai, né? Mais um irmão, tinha o meu pai e meu irmão. Conheci meu avô pouquíssimo, o pai do meu pai, incrível. E ele casou com uma senhora também, né? Que não era a mãe do meu pai, certo. né? Meu pai, minha avó teve alguns problemas nas gravidezes que ela teve. Ela teve algumas gravidez. E meu pai nasceu surdo. Né? Meu tio, antes do meu pai, também nasceu surdo completamente. Puxa. O meu pai foi perdendo essa audição. É mesmo? Então, por isso que ele é oralizado. Ele aprendeu a falar. Né? Entendi. Então, tá ligado, né? Então, ele perdeu por volta dos 8 anos. Ele tinha 10% de audição. Puxa vida. Então, mas meu pai sempre foi um homem... Eu acho que o que eu tenho de palhaça, assim, sabe? É do meu pai. Porque ele fazia uma graça com qualquer pessoa. Tudo pra ele era festa, né? Mesmo com todas as dificuldades ali da vida mesmo em relação a isso. Bom, enfim, se casaram, ainda bem, né? Se encontraram na vida. E aí, eu cheguei nessa família. Legal, né? legal. Quando eles construíram a casa deles ali, era tudo muito pequeno, tudo muito... Imagina, né? Uma pessoa que veio para São Paulo e o meu pai, ele trabalhava desde sempre. Sabe aquela típica família, né? Meu pai trabalhava há 30 anos no mesmo lugar, sabe? Enfim. E aí, a minha mãe se dedicou a cuidar de nós, né? E meu pai trabalhava, né? E aí, eu vi ali muito a trajetória do meu pai de chegar chateado. Porque quando você tem alguma deficiência, o mercado de trabalho, enfim. Você imagina hoje que a gente tem... A gente pode falar sobre isso, né? As empresas estão mais adaptadas a isso. Sim. Você imagina isso, sei lá... Não, denunciar a idade. Não, tá tudo certo. Imagina isso lá... Pouquíssimo 45 anos atrás, né? Eu nasci há 42. Você imagina as dificuldades que eram tudo isso. Então, mas meu pai e minha mãe sempre foram pessoas muito amorosas, assim. Para mim, eles são um exemplo. Legal, né? Assim, legal. Era uma família linda. E minha avó morava ali com a gente também. A avó é tudo, né? Nossa. Fala sério. Já recebeu o dinheiro da sua avó ali na mãozinha para ir pra escola? Eu chamava ela de mãe também, Olha a mãe só. Tonha, né? Então, eu fazia parte dessa composição familiar. Bacana, Meu bacana. avô, quando eu tinha 3 anos, faleceu. Mas faleceu super jovem, com 63 anos, mas morávamos ali. Então, meu tio, esse que era completamente surdo, ele não estabeleceu uma família, quando eu digo Certo. família de casar, enfim. Filhos e tal. Não foi assim. Então, tinha meu pai, minha mãe, eu, minha avó. Minha avó morava numa outra casa. Minha avó era minha protetora, Legal, né? imagino, né? Vó, eu falava, vó sua por mãe perto. Tonha! Olha só. Minha mãe sempre foi bastante rigorosa com a nossa educação. Então, ela se preocupava muito com os valores que a gente ia ter. Isso aí Como me que a fez... gente ia crescer ali dentro dessa... Quando você me falou sobre essa questão, desculpa te interromper. Imagina. Essa questão de sua mãe era muito rigorosa, me lembrou de uma historinha que você pôs no nosso formulário. Qual foi? Que Eu foi o nem lembro seguinte, mais. que você se atreveu a falar que não queria estudar com 6 anos de idade. Nossa! Eu lembro dessa cena. Minha mãe pegava pesado ali com a gente, né? Depois eu te conto como ela é hoje como avó, tá? Mudou o cenário. Aí é outra Mas coisa. ali, naquela, né? É isso, assim. Eu fui rodeada de amor, né? Muito amor. Mas também bastante, olha, é isto, a vida é assim. Eu não tive a oportunidade de estudar. Então, minha mãe, ela começou a ler na Bíblia. Porque ela falou que tinha tanta vontade. Ela via as outras crianças ali da idade dela e ela não podia, ela tinha que trabalhar, né? Então, ela se esforçou muito para aprender a ler, né? Hoje ela escreve com bastante dificuldade, mas ela falou, não, eu não vou tirar minha identidade aqui em São Paulo sem escrever meu nome. Então, com muito esforço, ela foi aprendendo. Então, ela sempre, desde que eu nasci, eu escuto minha mãe falando, você tem que estudar. Você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. Mas assim, né? Imagina isso há algum tempo atrás, numa família humilde. Então, eles não tinham dinheiro para dispor de uma educação melhor ou com qualidade. Então, eu fui para uma escola pública, mas minha mãe sempre insistindo. Aí, quando eu tinha 6 anos, 5 para 6 anos, né? Pré-escola naquela época, teve uma greve. Como toda boa criança, eu adorei ficar em casa, né? Pra quê acordar e ir pra escola? Imagino, Enfim. E aí, voltou às aulas, eu falei que eu não ia. Quando eu falei que eu não ia pra escola, ela falou, você vai sim. Vai.
deixa eu te contar, pisciana, chorona, né? Como disse minha mãe, como você chorava, criança? Minha mãe falou, você vai, me pôs no banheiro, assim, pouquíssimas vezes na vida, minha mãe me segurou firme. Sim. A gente tinha uma comunicação muito de falar, de diálogo, mas naquele dia minha mãe ficou brava. Me pôs no chuveiro, me arrancou a roupa, porque eu era um pingo de gente. Nunca mais eu falei que não ia pra escola. Então, tem coisas na vida, gente, ao contrário, que vale a pena, né? Nossa, quase nerd. Eu gosto bastante de estudar. Nerd, não. Não cheguei a esse ponto, mas eu gosto bastante de estudar, Bacana. né? Eu acho que a educação, ela transforma a vida das pessoas, ela transforma realidades, né? Então, hoje, quando eu olho para minha família, eu tenho muito orgulho da história que eu percorri. E muito por muita insistência da minha família, né? Por querer que a gente faça o que é certo, por fazer com que a gente olhe para a vida de forma diferente. Certo, então, acho que a família, né? E aí, voltando ali para minha primeira infância, ela tem uma responsabilidade na nossa formação de caráter muito grande. Porque ali tem os principais valores. Então, né? A minha mãe falando na minha orelha, olha, estuda porque é importante. Olha, eu confio em você. Então, a verdade aqui é a qualquer custo. Não importa. Sempre a verdade vai prevalecer nessa casa. Então, são aspectos que você cresce ouvindo e que te forma como pessoa, né, André? Então, assim, eu tive uma infância muito feliz. Muito feliz, assim. Eu lembro, claro, às vezes eu queria aquela boneca, sabe? Sim. Que ela não tinha, né? Eu lembro do meu pai chegando do trabalho, trabalhava numa metalúrgica, mas como o problema auditivo dele era grave, então ele não conseguia, por exemplo, falar ao telefone, porque as tecnologias eram bem escassas no mercado de trabalho, né? Então, eu lembro da dificuldade que ele tinha, porque ele gostava muito de trabalhar. Então, assim, o trabalho na minha casa sempre teve um valor muito grande, mas ele não conseguiu avançar muito na carreira, né? De construir, apesar de ficar 30 anos no mesmo lugar, ele não conseguiu chegar a cargos muito maiores, né? E ainda assim, ele chegava ali do trabalho com a maçãzinha, que ele guardava a sobremesa para trazer pra gente. Olha só.